Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou trazendo aqui um amigo, grande amigo que eu conheci há algum tempo, que vai estar com a gente agora aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Deixa eu colocar ele na tela aqui, que vocês já conhecem ele de uma vez. Fala, Fernando, tudo bem? Fala, Bom Léo, te tudo ver bem, aqui. cara? Como é Bom que te você ver de está? novo. Obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por vir trazer aí um pouco da história do Fernando, que eu tenho certeza que vai poder contribuir aí com muitos dos nossos integrantes da comunidade. Você sabe, Fernando, que quando a gente pensou em começar esse projeto do Tech Stories, a ideia no GoFounders é que a gente possa antecipar e quem sabe até eh, diminuir as dores daqueles novos fundadores, novos empreendedores que vêm chegando nesse mercado que a gente já batalha faz um tempo, né, de ter uma empresa, desenvolver uma empresa, né, conhecer, colocar pessoas, enfim. Então, é muito legal pensar que a gente vai ter aqui uma série de fundadores de empresas das mais diversos segmentos, mais diversos tamanhos, falando sobre as suas histórias de vida, né, falando sobre as suas histórias de empreendedorismo. Então, esse é o nosso objetivo para a galera que está assistindo a gente, né? Fica aí até o final, que eu não tenho dúvida que a história do Fernando vai poder ajudar em muitos pensamentos, insights, reflexões e, quem sabe, no meio disso daqui, que é aquele cafezinho que a gente toma lá com os nossos amigos empreendedores, sai um novo insight, um novo negócio, um novo network. Então, pô, Fernando, obrigado outra vez, cara, por você estar aqui. É uma satisfação enorme estar batendo esse papo contigo, viu. Queria Pô, pedir para você se apresentar aí rapidamente, antes da gente começar o nosso bate-papo. Por favor, quem é o Fernando? Conta um pouquinho aí da história, da trajetória e do empreendimento ou dos empreendimentos atuais, e aí a gente conversa sobre a vida aí. boa, legal, Léo. Mas, de novo, obrigado mesmo pelo convite. Puta, é um prazer, cara, fazer esses encontros. Eu sou fruto, já dando spoiler aqui, eu sou fruto de felizes coincidências, de conexões verdadeiras, genuínas. Então eu valorizo muito isso aqui, né? Tenho prazer, é muito gostoso a gente contar a nossa própria história, mas é muito gostoso ouvir a história dos outros, né? E a história das outras pessoas também nos inspiram, nos mostram caminhos, né? Mostram muitas vezes, validam momentos similares de tomada de decisão, ou trazem uma visão diferente para um desafio que é comum a todos. Então, rede de conexão, rede de apoio é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do nosso universo de empreendedorismo, porque é solitário, né? A gente tem esses momentos que a gente tem sensação de estar sozinho, e é verdade, isso é inerente ao papel que a gente tem, e não adianta lutar contra isso, a gente tem que conviver com isso e fazer, né, movimentos para essa percepção ser minimizada, e nada melhor do que trocar, ouvir, pedir opinião, compartilhar. Eu faço muito isso, né? Eu tenho dilemas, eu falo antes de tomar alguma decisão importante, eu falo com muita gente, ouço opinião. Isso é muito legal, cara. Eu acho que essa é uma das partes mais legais do universo que a gente atua, É, é a coisa que eu mais valorizo e não sabia que sabia fazer, né, alguns anos atrás, já voltando é. um pouco aqui a história, e percebi que é muito valioso, e hoje eu, sem demagogia, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, Cara, obrigado pela oportunidade aí, cara, mais uma pô, vez. eu que agradeço e com certeza, né, toda vez que eu, paro um pouco para lembrar da minha trajetória, eu vejo que como foi bom eu estar com pessoas ao longo dessa trajetória, muitas vezes presencial, né, porque até uns anos atrás, né, Fernando, quando a gente começou a empreender aí, isso daqui não era muito comum, né, você não batia papo online, o Não, WhatsApp não era tão intenso, né, era você estranho. acabava viajando para conhecer alguém, e daquele encontro outra coisa acontecia, e, Exato. puxa, isso foi muito valioso na minha trajetória. E uma coisa bacana também, até para antes de você começar aí a contar os seus primórdios,
aqui na comunidade o pessoal consegue também se conectar com a gente diretamente, né, então acho que isso também é muito legal, porque esse bate-papo aqui, a gente está com a galera assistindo, mas ela não está conseguindo interagir, mandar um chat, fazer uma pergunta, ainda que ela possa fazer ali no YouTube e tal, demora muito mais para conectar, né. Exato. Mas dentro da nossa comunidade, dentro da plataforma, o pessoal tem acesso a você, a mim, a todos os outros que estão lá, pode mandar uma mensagem direta, comentar num post, e aí essas conexões começam, né. Então esse ambiente também, pretende esse contato mais aproximado para aquele cara que está lá no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que tem mais dificuldade de chegar em São Paulo, né, poder se conectar com o Fernando ou comigo que estou aqui no Nordeste, em Maceió. Então acho É que isso tem isso aí. também. Esse é muito legal, a gente quebra aí fronteiras e barreiras, mais uma vez levando educação e conteúdo para a galera. Mas, não quero tomar mais seu tempo, por favor, Fernando, começa lá a história de criança, né, como é que você veio parar nesse mundo do empreendedorismo, o que que você já fez na vida, bora começar do começo. Começar do começo e traz uma história de criança mesmo, cara. Olha só, Tudo que a gente é, grande parte vem dos nossos pais. sem E dúvida. meu pai sempre falava o seguinte, meu pai colocou uma coisa na minha cabeça, falou assim: "Filho, não seja dono de nada, arrume um bom emprego, Hã, numa grande empresa, e faz o pé de meia e depois quando você juntar um dinheiro suficiente vai ser feliz". Daí eu falava: "Cara, então quer dizer que eu vou ser feliz só quando eu me aposentar, né?". E aí ele tinha uma derivada desse conselho, assim: "Ó, faz um concurso público, né, hoje em dia", e tal. Eu falei: "Puta, sério, né?". Não é isso, mas essa história de não ser dono de nada foi uma coisa que me marcou. E eu criei isso como uma verdade. E segui uma carreira executiva, uma carreira de formação, fiz uma formação em engenharia mecânica. Meu sonho era educação física, olha que loucura, sempre adorei esporte, meu sonho era educação física, e falava: "Puta, educação física, vou ser professor de escola", era uma época que a gente não olhava o professor de educação física, o profissional de educação física como é hoje, né, gente extremamente bem-sucedida, e esse paradigma de escola no mundo acadêmico versus, preparação física, fisiologia do esporte, isso tudo, né, são paradigmas e coisas que a gente põe na nossa cabeça, né, tem um mundo muito vasto, talvez estaria ganhando mais dinheiro nesse universo do que hoje, mas na época eu falei: "Não, não gosto, mas eu vou buscar ganhar dinheiro". Fui fazer engenharia mecânica, porque tinha mais facilidade com exatas, e ao longo da faculdade fui entendendo e fui testando. Eu comecei a fazer estágio desde o terceiro ano de faculdade, e testei muito. Área de projeto. Você estudou onde, Fernando? Eu estudei aqui em São Paulo, eu estudei num colégio tradicional de São Paulo, Dante Alighieri. Sim, E e todos os meus amigos até hoje são dessa época, são os meus amigos mais genuínos, verdadeiros, é dessa galera aí, poucos mais bons. legal. E depois fiz Mackenzie, Muito bom. eh, mas E aí você foi nunca testando, fazendo fui estágio. testando, cara, mas assim, o chão de fábrica não era a minha praia. E um belo dia tinha uns colegas de faculdade que chegavam lá de terninho, bonitinho, arrumadinho, né, trabalhando na Faria Lima, eu falei: "Ah, isso é mais legal". Era É, status puro, né, eu falava: "Ah, eu quero isso aí, eu não quero lá no bandejão da fábrica, eu quero, né, essa mordomia". E aí começou isso, contextualizando em linha do tempo aqui, 94 a 98 foi, né, quando eu fiz 5 anos de faculdade, entrei em 94, me formei em 98. Era uma época que engenheiro
era praga, né, espalhado em tudo quanto era lugar e principalmente Sim, tinha mercado. uma fase muito grande de gente fazendo engenharia, é verdade. É, Essa fase boa. e aí vinha a história, a lenda, né, a coisa do mercado financeiro. Eu falei: "Ah, Sim, mercado financeiro tem glamour, vou prestar os programas de trainee para os bancos aí". Aí comecei. E eu me formei 98, 97, 98 foi um ano de crise, e eu rezava para ser efetivado no estágio que eu estava, era uma empresa de engenharia sueca, suíça barra né, que era a ABB, a Zé Abraão Boveri, ABB, e estava ali mais ou menos, né, mas pô, o objetivo era ser efetivado, precisava garantir meu emprego, medo de me formar sem ter emprego, e aconteceu, graças a Deus, mas eu pós-formação ali em 99, falei: "Quero focar nesses programas de trainee sim, que admitem até no máximo 2 anos pós-formatura", então eu tinha uma janela relativamente curta. certo. E fiz de tudo, atirei pra tudo quanto é lado, Léo. E aí eu entrei no HSBC, que era um banco Legal. inglês, que estava entrando no Brasil, tinha acabado de comprar, né, o Banco Bamerindos aqui no Brasil em 97, isso era 99, e o banco com planos ambiciosos de crescer e buscando novos talentos, gente nova, então eu entrei nesse movimento. Entramos em 30 trainees, a sede do banco era Curitiba, porque a sede do Bamerindos era Curitiba, o HSBC se Sim. posicionou com Eu sede. morava em Curitiba nessa época. Pô, É. eu adorei. E aí, assim, falei: "Legal, vou mudar pra Curitiba", É né, boa. porque o Cidade programa modelo cidade modelo na década de 90, né, e tinha todo um grande esquema, né. maravilhoso, padrão, aquela coisa toda de urbanismo, Jaime Lerner, tudo. Isso. E falei: "Que legal, tô entrando naquilo que eu quero, sendo trainee, entrando pela porta da frente, com uns carimbo na testa, mudando de cidade, vou curtir a vida adoidado", né. Boa. E 1 ano de programa trainee, café com leite total, né, uma mordomia, e depois fui alocado na área de finanças, controladoria do banco, que era lá em Curitiba. Morei 3 anos em Curitiba. Eu morei Você foi pra 2000. Curitiba mesmo? Morei, me instalei lá, morei 2000, 2001, 2002. E era um barato, assim, a última coisa que eu pensava era trabalhar, porque era galera de tudo quanto era lugar, tudo jovem lá, 22, 23 anos, uma farra, né. A última coisa que eu trabalho era secundário. E tô dizendo isso por uma razão, porque a gente vai tendo noção da realidade, aí eu lembro um chefe meu falou uma vez assim que eu nunca esqueci, falou: "Cara, à medida que você vai crescendo na carreira, as coisas vão ficando sem graças". Eu não entendia direito o que ele queria dizer, depois eu fui entender. Ainda não tinha ligado as pontas, né. É. E a minha família toda em São Paulo, eu não queria mudar minha vida pra Curitiba, então eu ficava meio lá, meio São Paulo, e vinha, voltava final de semana, tinha uma namorada aqui, e ficava essa coisa meio provisória, né, até que 3 anos eu cansei, falei: "Cara, eu vou voltar pra minha terra, voltar para minhas origens, para minha família, meus amigos". Tá sendo um período maravilhoso, mas eu comecei a construir um caminho para voltar, né, articular, conversar com as pessoas para ser realocado numa outra, né, numa outra área em São Paulo. E eu fiz esse movimento, vim para uma área em São Paulo que é uma área de produtos, chamava a área de cash management basicamente era a área que desenvolvia produtos de tesouraria, contas a receber, contas a pagar, conciliação, boleto, automação de pagamentos e tal. Sem saber que o meu futuro ia, né, hoje em 2026 ia estar fazendo exatamente isso. Inclusive E uma pausa aqui para te perguntar um negócio, ver se você lembra isso de memória. Nessa época, você já havia um movimento em São Paulo dessa coisa das empresas de tecnologia, startups, nada, investimento, nada disso, né. A gente nada. estava ali nos primórdios de chegar
Google, Alta Vista, internet ainda muito incipiente, não é isso? Exato, exato. Estamos falando Hã, aí de 2002, 2003. A isso. referência que a gente tinha em tecnologia, eh financeira era o Bank Boston. O Bank Bem Boston na Boston. época era o Hum. banco mais tecnológico, era o que mais se aproximava de uma fintech na O época, era a começo de referência. internet banking, Fernando, nessa época? Sim, o HSBC, eu participei do projeto de desenvolvimento do internet banking do HSBC na época, chamava Connect Bank, e Legal. era ousado demais, era algo extremamente, disruptivo e, por exemplo, você tinha uma ideia, se o Itaú também era uma referência nisso e já tinha assinatura digital de documentos, sem você precisar rodar papel, então tinha umas coisas assim que você olha hoje em dia, que loucura, mas eram essas as referências, e o Itaú acabou comprando o Boston na Uni época. Boston. É, acho que foi, se eu não me engano. O Unibanco Hum, também, né, comprou o Também, Unibanco na essa época, né. consolidação de mercado, e aí tinha a história do Banespa, que era uma, né, uma mosca branca, e aí o HSBC perdeu. Enfim, o HSBC foi perdendo as janelas de oportunidade, e aí era um banco de varejo gigantesco, com 1000 agências, e na época ter agências era um símbolo de prosperidade, status, mas não se pagava, né, a operação do varejo não se pagava, porque tinham bancos fortíssimos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander entrando pesado, acabou comprando o próprio Banespa na época, com mais não sei quantas mil agências, então perdeu perdeu tração a HSBC e Mas de várias. mas deixa eu resgatar que você estava falando antes de eu te interromper, você estava falando que você foi para essa área de produto boleto, só segue o fio, só para você voltar nisso, porque eu acho que tem um gancho aí com o presente, né. É, total. E aí esse momento do banco, ele foi um momento também complicado que eu comecei a perceber que além de, eh, além de eu querer ter os meus anseios ali, as minhas ambições, eu comecei foi onde eu comecei a perceber que as ambições da instituição, da organização não estavam alinhadas com os meus desejos ali, né. Eh, e eu mudei depois, né, de área ali dentro, e nessa época, quando eu voltei para São Paulo, eu já me questionava demais. Se eu Pô, eu tenho todo esse glamour, o status legal, tô num banco internacional, mas não tô feliz. E nessa época de área de produto, eu tinha eu tinha uma aversão à comercial, à área comercial, a sales, e eu estava inserido numa área de produtos, com meta, com resultado, e eu tinha que vender a carteira de portfólio de produtos e soluções ali, né. Isso também colaborou para eu falar: "Cara, o que que eu estou fazendo aqui? Mas eu também não posso desperdiçar um emprego maravilhoso desse". Então, foi um conflito absurdo, né. E esse conflito ele durou até 2008, ou seja, eu passei 5 anos nesse negócio, né. Olha só. E aí eu tinha referências, né, de pessoas muito próximas que eram apaixonados pelo que faziam, né, e eu falava: "Puta, por que que isso não tá funcionando pra mim?". Então eu sempre tive muito essa necessidade de ter, né, o que a gente chama, todo mundo chama hoje de senso de propósito, né, nem sabia nominar na época, falava: "É, isso me falta esse wow factor", essa coisa assim né. E fiquei buscando isso, mas especulava, mas vou pra lá, vou pra cá, vou fazer o quê, não sei o quê. E aí em 2008, 2009, foi o auge da pressão, o banco já indicando, deixou de ser um ambiente, eh eh, interessante, começou a se tornar um ambiente extremo hostil, então para piorar o ambiente estava muito hostil, por causa dessa realidade do banco no Brasil. E aí eu cheguei à conclusão que se eu não saísse do banco, né, ou eu ia continuar bancário, porque se você não é banqueiro, né, e é bancário, você tem uma carreira complicada, porque você vai continuar sendo bancário, trabalhando em instituição financeira para o resto da sua vida,
ou você faz uma virada em algum momento e vai para o outro lado da mesa, porque senão você se torna, invariavelmente, na maioria das vezes, você vira estatística e você fica um profissional obsoleto. E eu não queria isso para mim, então eu entendi ali que depois de 9 anos de banco, eu tinha que fazer essa virada. E fui trabalhar. Mas ô Fernando, uma pergunta aí no meio disso, né, que eu acho que você falou desse faltava esse momento "uol", né, essa coisa que É, ficava te incomodando, assim. Eu penso que essa história ainda é uma história de muitos empreendedores, né, que estão ali naquele lugar que a gente pode chamar eventualmente de um lugar confortável, né, a sua sei lá, o salário cai na conta, a carteira está assinada, tem as coisas todas, ou mesmo que seja, né, um prestador de serviço, mas que tem aquela vontade, né, tem aquele bichinho que vem, conversa com a gente, fala: "Pô, você podia ter um negócio próprio e tal". é. E aí você tá falando que, assim, tiveram uma série de fatores que acabaram acontecendo, que te motivaram, me parece, a olhar para esse outro mundo do empreendedorismo. Não foi Mas aí, não foi aí, não foi aí? não foi aí. Caramba, Essa hora eu queria sair do mundo corporativo, Léo. olha só, tá. Essa hora Bora lá então. eu queria um emprego utópico, onde eu ia Entendi. ser mega feliz, e eu acho que aí conversa com essa utopia do empreendedorismo, né, Ok. acho que a gente faz esse gancho já já, mas eu queria um lugar que é o que muita gente sonha hoje, que a gente vê, não, as pessoas É. querem a empresa que seja a grande provedora de felicidade, então eu tinha essa, tipo, Você tem que 30 trabalhar anos, com um propósito, o ambiente tem que ser legal, tudo tem que ser ser legal, maravilhoso, tem que estar super feliz todo dia. super feliz todo dia, não posso ter frustra era isso, Boa, eu boa. queria eu mirava isso, eu tinha essa utopia na minha cabeça. E eu estava num banco, né, Difícil, inglês, num né, momento difícil, numa área que eu já não não falei: estava mais "Cara", curtindo. é, e nessa época casei, a minha esposa trabalhando em educação, você sabe bem, o mundo de educação Conheço. ele é maravilhoso, e É, a minha esposa chegava em casa, falava, ela se referia ao colégio onde ela trabalhou, falava: "Nós fizemos, nós", eu falava: "Nós", que né, "que interessante. nós o quê?", né, eu me referia ao banco e falava eles, o banco, É, terceira, o né, banco, eu e o banco, não tinha nós, né. não tinha nós. E ela: "Nós", essa coisa eu, né, eu zombava, mas queria isso pra mim. E e aí o universo conspirou, e aí eu saí do banco, fui trabalhar numa construtora aqui em São Paulo, pra ser o diretor financeiro administrativo da construtora, empresa de dono, 2 irmãos, 2 sócios, e aí fui ver a vida como ela é. Aí saí da grande bolha do mundo corporativo, regulado, compliance, tudo certo, para o mundo da real, a vida real do empreendedorismo raiz Brasil, né, construção civil, essa coisa toda, né. Mas era um ambiente muito legal, era um ambiente informal, as coisas não demoravam meses para ser decididas, e isso também foi um conflito um pouco com o qual eu tive que lidar. Falava: "Espera aí, você não quer que eu monte um business plan para tomar essa decisão? É aqui no papel de pão, no cafezinho? É, pau na máquina". Então, eu tive que me adaptar muito a isso, porque é coisa extremamente estruturada para algo extremamente informal, né, e eu queria trazer elementos do mundo corporativo para aquele lugar informal, e aí esse é o rolê também que muito empreendedor vive, falando, né, trazer formatos enlatados e prontos e copiá-los e tentar implementá-los num ambiente que ainda às vezes não está preparado, maduro o suficiente para aquilo. Então É já foi um verdade. baita de um aprendizado, porque eu estava É, intraempreendendo ali, porque ali eu me senti dono, falei: "Cara, isso daqui é meu também e vamos posso lá", tomar decisão. e foi onde eu mais mergulhei, aí eu mergulhei de cabeça. E estava nas nuvens, aquela coisa da utopia, parecia que estava vivendo a minha utopia. Eh, e eu lembro muito, quando eu tomei a decisão de sair do banco, eu tinha um diretor que, olha que coisa louca, né, ele tinha sido trainee comigo, só que ele rampou
E como eu fiquei nesse meio do caminho sem saber muito bem o que eu queria da vida, as pessoas foram me passando, e aí ele virou meu diretor. E quando eu decidi sair do banco, né, tive que procurá-lo para, né, avisar que eu tinha recebido uma proposta, tal, e ele falou: "Você tá maluco?". E aí isso já era 2008, crise, de subprime americana, o mundo caindo, e ele falou pra mim assim: "Você tá louco? Você vai sair da maior na época, o maior banco do mundo para uma construtora de fundo de quintal? Quem é que vai construir restaurante, loja num momento como esse, né? Quem você ouviu para tomar essa decisão? Você tinha que ter conversado comigo primeiro". Eu falei: "Eu ouvi meu coração". Puta, o cara não sabia onde se enfiar. Ele gaguejou e falou: "Era isso a resposta que eu esperava, né". O cara foi ligeiro, né? Ligeiro. Né. E aí, tá bom, cara, né, e foi isso mesmo, Léo, porque se você olha racionalmente, né, eu estava abandonando um lugar onde eu tinha uma Sim. estabilidade pra uma jornada, mas eu estava buscando saciar as meus desejos de felicidade, né, e realização. E comecei a falar e me referir aonde eu estava com o "nós". Tamanha foi, a minha o tamanho foi o meu envolvimento que 3 anos depois me convidaram para ser sócio minoritário, né, Olha só. num modelo de stock option plan, né. Caramba, mas espera lá, que época que era essa daí? 2000 Aí e 2011, já estávamos em 2011, 2012, tá, já 2012. estávamos em 2012, A aí já gente com já estava mais no mundo do já, começo das tecnologias, startups, esse troço já estava acontecendo um tanto. já, mas para mim startup era empresa nova, né, empresa Sim, começando era startup, sim, sim. né, mas já estava, já foi. O cara de tecnologia dessa construtora foi quem me apresentou o Waze, "Olha, tem um negócio legal aqui, chama Waze, né, não precisa mais usar esse GPS com O GPS que fio tinha que ficar pendurado, baixando os mapas. no carro, e tal". Então já estava nesse movimento, né, só que a gente estava 100% analógico lá, era um processo totalmente analógico. Hum. E E analógico é analógico mesmo, né, Fernando? mesmo, eu tinha pilha Tipo, de papel, assim, de papel, aprovação de pagamento na minha mesa. Uhum, boa. analógico mesmo. Assinar cheque e mandar balote para o banco, ou no Exato. máximo, pagar alguma coisa no internet banking que não era muito comum, assim. No internet banking a gente já usava, mas assim, cada requisição de serviço, cada ordem de serviço era um bloquinho de papel grampeado com todas as notas, as assinaturas e o CEO da empresa só liberava, aprovava os pagamentos quando eu fazia a conferência, olhava, assinava papel por papel, era pilha Sim. de verdade, assim. Imagino, até porque, pô, a construtora tem que pagar um monte de fornecedor, o processo, né, Exato. analógico Uhum. é isso, papel que vem de lá, aprova lá, vem pra cá, legal? Exatamente, Não faz muito exatamente. tempo, hein, cara, estamos falando de 15 anos atrás e olhe lá. É isso mesmo. E eu me acomodei lá, Léo. Falei: "Opa, daqui eu não saio mais, porque eu estou num ambiente legal, eu sou o braço direito do dono, eu ganho bem, eu tenho status, é fácil, Tomo e decisão, tomo decisão, não tem a complexidade é baixa, e ainda pô, tinha o stock option, pô, stock né. option". Falei: Hã, "Maravilha, vou me encostar aqui, né". Assim, de show de verdade, bola. falei: "Cara, é isso, eu vou ser coadjuvante aqui, continuar coadjuvante, beleza". Né, até a hora que eu ganhar, né, até a hora que eu juntar uma grana, como meu pai tinha falado, aí vou fazer alguma coisa da vida, Vou né, pedalar o mundo. vou pedalar. Uhum, É. é, bem isso. Só que Você cara, já curtia o pedal nessa época? já, É, nossa, muito bom. eu pedalo desde 2003, então Olha só, já era um pilar importante da minha vida. E assim, a universo conspira para tirar as muletas da gente e dar uns chacoalhões e empurra a gente para a realidade, né, implacavelmente. é verdade. E quando eu achei que eu ia ficar mais rico, eu fiquei mais pobre, porque nesse modelo de stock options, foi a primeira vez que eu discuti cap table, esse rolê todo que a gente fala no nosso universo aqui, Uhum. né, foi ali acordo de sócios e Nossa, todos esses instrumentos, tal.
veste, investe, não sei o quê. Falei, pô, né? Tanto que foi um processo bastante sistemático. E Sim, aí vem uma coisa que foi o seguinte: a intuição, o coração da gente também diz coisas e às vezes a gente não ouve. Eu não, no meu coração dizia: não faça essa bobagem, não hum, entre nessa sociedade. olha só. Só, só que eu queria status e dinheiro, né? Existia uma série de elementos culturais, filosóficos com os quais eu não concordava. Mas Hum, eu olhava o quê? Eu vou ser sócio, dinheiro, você dinheiro, sócio. status. Então, põe para debaixo do tapete isso. Vamos olhar só, vamos dar foco e dar luz para os aspectos positivos. Eu era o Sim. diretor financeiro, eu sabia fazer os números, as projeções dos cenários, eu pensava: qual é o pior cenário? Eu sei o que eu tô vendo. Eu sei o que eu tô vendo. Eu precifiquei o pior cenário, entendi que era viável e embarquei. Mas eu lembro, às vésperas de assinar, que eu, assim, passei noites ali discutindo com a minha esposa. Eu falei, cara, puta, eu Sei não sim. vou. Por quê? E olha que coisa, olha que coisa louca. Eu tava entrando como minoritário com mais 3 pessoas, 3 outros minoritários, né? E eu olhava o seguinte: eu não acredito nessas pessoas. Mas eu acredito no majoritário, no founder ali. Uhum. Então, eu vou ser sócio dele. Esses daqui serão sócios dele também. Pouco me importa. Esses são 3 problemas dele, não meus, E né? e eram todos sócios, todos estavam no cap table. Todos entrando junto comigo nesse processo, Ah, todos entrando junto com você. junto Opa. comigo, né? E Hum, era um modelo de veste em reverso. A gente já entrava no contrato social de cara, né? Então hum. já tomei o risco nesse momento, né? Sim, Conhecia todos os toma o riscos. risco, diminui o risco para a empresa por conta da coisa trabalhista, tem todo um grande esquema aí nesses Te projetos, incentiva, né. você fica mais incentivado, porque Incentivo, você entra no contrato social logo de cara, aí você tem, é. pô, eu Se tô não tem ali, né? investidor, acaba tendo distribuição de dividendo e assim vai, né. Exato. Então tem todos os Uhum. aspectos, né, mas os prós e contras, o ônus e o bônus, Sim, né. mas você estava entrando com mais 4 caras. Mas eu falava: "Eu não acredito neles, eu acredito no majoritário, mano, não é". Então, falei: "Bom, esses são 3 problemas do majoritário, não meu, só que é teu também", Pois é, né. você foi E descobrir depois é, talvez? e quando tudo tá bom, acho que esse é um ponto, né, que a gente traz os paralelos para o nosso universo também. Quando tudo tá bom, tá tudo muito bem. Hum, Quando as coisas começam a ir mal, e você é obrigado a ler contratos e instrumentos e ter conversas difíceis, as coisas azedam. E foi onde é. começou a azedar. E veja que interessante, eu contrariei o que a minha voz interna dizia, fui lá, assinei, falei: "Vamos que Vamos nessa. vamos nessa". Me alavanquei, comprei um apartamento maior, né, financiamento, né, 30 anos, aquelas coisas, né, filho nascendo e o cenário ruim, né, o worst case scenario que eu tinha desenhado. Essa história aí não é nada parecida com o de ninguém, né, Fernando? Não, não, Quase não. é uma obra de ficção, A né, obra de ficção. uma obra de ficção. E aí, cara, começou a dar tudo errado, Léo, tudo errado, cara, né. Eh, Nós analisamos todos os pontos possíveis de questões societárias e não compete, e tag along, e drag along, e tudo, né. Se morre, se não morre, se fica inválido, se não fica inválido, se tira, como é que tira sócio, como é que recompra. Cara, eu estava juridicamente muito bem, Parado no acordo parado. de sócios. É. Só que aí as zonas cinzentas e as coisas que você não enxerga né, Na nos hora da contratos, negociação. foi o que deu pau, né. Então o que que aconteceu? Este fundador, ele era a pessoa que trazia os negócios, as obras, ele era o comercial, ele era o cara de relacionamento institucional, ele que vendia.
E ele fez este movimento de stock options, de trazer minoritários para a operação, por uma razão, porque ele queria deixar de focar naquele negócio para focar num outro negócio paralelo, numa outra iniciativa, num outro Ah, business. ele estava querendo diversificar, mas não contou essa história para ninguém, é isso? Contou, Ah, só que nós não enxergamos o risco isso ia trazer. e nós não soubemos colocar, estabelecer um phase out, né, até contratualmente falando, Inclusive no acordo, né? no acordo, de como isso se daria. A Sim, partir do dia seguinte que a gente assinou foi: "Bom galera, vocês são tô sócios, indo pau na embora. máquina, manda notícia aí, qualquer coisa, estamos aí". Eu falei: "Não, mas espera aí, conflito de interesses, Ah, cara, conflito de ah, interesses". Coisa que não acontece também só nas também obras de não, ficção, que isso, não acontece, só em obra né. de ficção, isso aí. E cara, aí foi um pau, Léo, assim, mas era assim, pau todo dia, cara. E aí a empresa, é óbvio, a empresa, o CNPJ sente o efeito disso, Sim, né, sem dúvida, ele é cada um feito com pelas interesses pessoas, distintos, a é isso. apetite a riscos distintos. Então eu lembro muito bem, a gente estava negociando uma obra lá que era uma obra gigantesca, era uns 15 milhões de obra, só que era uma obra mais robusta do que a gente estava acostumado a fazer. A gente entrou numa concorrência e os 3 desesperados, 4 desesperados minoritários queriam de qualquer maneira entrar na obra. Estamos falando de São Paulo, né, é isso? São Paulo, só São Paulo, Uhum. Boa, né. E o majoritário, o fundador falou: "Não, eu não quero tomar esse risco não". E aí, cara, mas isso vai salvar oportunidade. coisas, isso tudo foi Ou minando as seja, o cara relações. saiu, se afastou, mas continuava dono das decisões, continuava interferindo e não estava Exato, olhando para o todo, muito menos seguindo, exato. Então havia o uma motivo comum. assimetria, é isso aí, havia Sim, uma assimetria de ônus e interesse, bônus da coisa, de decisão. interesses, Sim, né. sim, Então eu tinha o ônus da sociedade, mas eu não tinha o bônus de tomar decisões, porque eu era minoritário, eu tinha 5%, mas eu tinha o ônus. E o meu ônus era financeiro também, porque eu comprei as cotas por um valor subsidiado, que a gente fez o cálculo do valuation lá, mas eu comprei. Então eu pus dinheiro, né, e assumi uma dívida, porque eu deveria pagar né, o a outra parte ao longo de "X" anos, que foi a regra que a gente estabeleceu. Então, sim. eu tinha, falando em números aqui, isso em 2012, 13, eu tinha um passivo, eu na física, um passivo de R$ 700.000. Que era a compra das cotas, que eu ia pagar com os próprios dividendos, que não aconteceram, né. Primeiro ano não aconteceu, segundo ano não aconteceu, do de 2013 não aconteceu, 2014 não aconteceu, então eu comecei a ter passivos e não recebíveis, né, e não Sim. dividendos, cara. Eu enlouqueci, falei: "Bom, eu me alavanquei na física, comprei um apartamento, né, A os riscos empresa a não está performando, empresa não porque está a decisão está performando". difícil. É. E aí veja, eh, não estou, e nunca fiz isso, terceirizando responsabilidade, porque daí eu falei assim: "Cara, eu podia simplesmente ter tomado a decisão de não ir adiante. Sim. Assim, não quero isso pra mim". Bem que meu pai falava, aquela coisa, né, bem que meu pai falou, É, e eu devia ter continuado sendo executivo. Então, tinha ali algo me dizendo que aquilo, e a gente sabe, Léo, a gente sabe é. que a gente sabe quando a gente não tem dúvida nenhuma, e a gente sabe quando o coração da gente fala e a gente não quer escutar. Cara, dando um cavalinho de pau na história aqui, mas porque Aham, eu preciso te perguntar isso, assim, como é que ficou a vida pessoal, assim? Como é que ficou o psicológico? Você lembra dessa fase? Porque essas dores, elas perfeitamente, acontecem também, né? Como é que perfeitamente. foi? Como é que você lidou com isso na vida que não é a empresarial, né, lá fora, assim? Como é que ficou o exercício? Enfim, conta um pouco disso, porque eu acho que a galera que tá aqui, que eventualmente tá passando por uma situação dessa, pode aprender um pouco como que a gente se equilibra ou se desequilibra, né, meu? Eu me desequilibrei completamente. Eu po É, eu meti os pés pelas mãos, eu fiz um monte de bobagem. E coisas que prejudicaram o meu casamento. olha só. Então, nesse momento,
E aí esta é a alavanca da do surgimento da Triven. Então a Triven foi fruto do pior momento da minha vida, porque nesse contexto todo, meu casamento entrou em crise, meu filho estava pequeno, então eu me via ali com uma responsabilidade absurdamente maior, né, muita gente muita gente sendo reflexo das minhas decisões, e um belo dia em outubro de 2014, quando a crise estava absurdamente no ápice e a gente decidiu dar o hard stop ali, eu decidi sair da sociedade, foi um pau desgraçado, e eu estabeleci o meu phase out até julho de 2015. Falei: "Bom, eu vou ajudar a Hum. apagar a luz, a pivotar o negócio aqui", enxugamos, a gente tinha 70 funcionários, 70 pessoas no time, virou Num pra 10 super ambiente de crise, de crise, eu ia sem era grana. sem grana, então afetou a minha vida pessoal, assim, absurdamente. Assim, foi o pior momento da minha vida de verdade, assim, eu brinco, falo que eu fui concierge do fundo do poço, porque meu casamento deu errado, minha relação com a minha esposa deu errado, eu estava prestes a vender o apartamento que eu tinha me alavancado, eu estava sem aquela empresa maravilhosa que eu idealizei e caiu, né, o castelo de areia, né, caiu. E aí, Foi foi um pior momento que a fase do foi pior que a fase do HSBC, né. muito pior, porque ali eu estava sendo obrigado a tomar decisões, no HSBC eu tomei decisão porque eu me antecipei, aqui eu estava sendo Boa, obrigado a tomar decisão, e a minha boa. decisão era ir por 3 caminhos, Hum. eu me recolocar no mercado, mandar currículo, hã, cortar os pulsos, ou eu me reinventar, empreender. E a primeira opção, obviamente a segunda opção estava fora né, de questão, por hora até com. Amém. Mas a primeira, eu pensei e falei: "Bom, ou eu vou voltar para o mundo corporativo, ou eu vou continuar sem, ou eu vou ser de novo braço direito de empresa de dono, não quero nenhuma Eu dessas quero. coisas para mim, vou empreender", né. E aí existe aquela expressão lá de queimar a ponte, né, e acho que às vezes a gente Hum, precisa queimar as pontes mesmo, porque só assim a gente toma vergonha na cara, né. é. Então se queima a ponte, não tem pra onde voltar, ou você vai dar certo ou você morre. Então assim Em geral, é uma decisão de pessoas que realmente têm a vontade de empreender e transformar, né. é Ainda que isso. isso aconteça também no mundo corporativo, a gente conhece muita gente aí que queima pontes internas e se recomeça, mas o empreendedor, É. no Brasil, ele faz isso nesses momentos e acaba fazendo isso ao longo da jornada de empreendedor também, né. É, e tem que fazer, assim, eu acho que é Tem que fazer. importante, porque você não se você tem válvula de escape, talvez você é natural do ser humano, né. Sim, Se eu fosse herdeiro de um trilhardário, eu ia falar: "Ah, eu ia encostar", é natural, da essência sim, nossa. Mas eu sim. não tinha, assim, ou eu dava certo ou não dava ou eu dava certo. E aí eu decidi ali, nesse processo de reinvenção, me reinventar e mudar o rumo também de toda a minha jornada de exatas, de números, de finanças, de dinheiro e para gestão de pessoas, porque nos últimos anos de banco e nesses 6 anos ali de construtora, eu percebi que os meus maiores desafios eram com gestão das pessoas, gestão de expectativa, relacionamento, egos. E apesar de ser trabalhoso, né, e exaustivo, era prazeroso. Falei: "Cara, eu descobri a minha paixão aqui, é isso. Planilha é fácil, difícil é gente. Então Olha eu só. quero mudar minha carreira para fazer gestão de pessoas", né. Aí comecei a estudar e comecei a mirar minha carreira para isso, né. Mas eu precisava pagar minhas contas nesse processo de transição, tinha feito conta, o dinheiro ia durar por um período. Vou fazer consultoria financeira para bancar, né, o sonho O de dia a mudar de dia. carreira. Uhum. E essa consultoria financeira acabou originando o que é o business da Triven hoje. Então, comecei a fazer meus contatos, meus telefonemas, puxar os cafezinhos e, cara, foi muito legal.
E olha a importância do que a gente falou no começo aqui. Foi quando eu percebi que a minha rede de relacionamento era poderosa, eu nem sabia. E por uma razão, porque eu tinha construído sem saber, relacionamentos genuínos e verdadeiros, né. Existe aquele livro que tornou-se o nosso, né, um livro que a gente dá de presente para todo mundo que entra na Trivium, que é o Dar e Receber lá do Adam Grant, né. Sim. E você não ser tomador, né, ser doador, dando Uhum, spoiler aqui do livro, né, uhum. é o grande segredo, ser doador do jeito certo é o grande segredo para você criar conexões verdadeiras e genuínas com as pessoas. Então nós estamos aqui porque a gente criou uma conexão É que isso, já não é doador de dinheiro, né, não é é ali não, é de doador de outras coisas, de energia, energia, de né. vontade, de informação, é isso. Isso, o Adam Grant ele fala, tem os takers, que são as pessoas que estabelecem relação com os outros com o objetivo de se beneficiar, e aí quando essa pessoa já não lhe dá, Mais retorno, benefícios, benefício, essa pessoa corta as relações, então são os tomadores, os takers, e os doadores são aquelas pessoas que se, oferecem, né, que se abrem, que se doam, que dedicam tempo, né, aos sim, outros, sem esperar nada em troca, porque sabem que, sim, a entropia positiva faz as coisas acontecer. E aí eu falei: "Ah, esse cara conseguiu classificar numa literatura um comportamento meu que já é parte da minha essência", né. Então eu nunca estabeleci uma relação com pessoas onde eu só queria me beneficiar, né, e hoje nós estamos aqui porque você também tem essa, então a gente tá aqui hoje juntos por causa disso, a gente, pô, o isso. Léo é um cara legal, Trota é um cara legal, puta, vamos criar uma conexão aqui, ver o que que dá, vamos, Trota, você tá Hum, disponível pra gente marcar um papo? Tô. Léo, puta, você consegue me dar uma mentoria sobre um assunto? Cara, isso isso, gera uma riqueza, né, e aí é. foi isso, na época. E às vezes a gente fica preocupado que essa troca vai construir um novo concorrente, o cara que vai saber um pouco mais do que eu faço e Uma quem sabe bobagem que tem. Uhum. bobagem, né, bobagem, Bobagem, isso aí. bobagem, bobagem. Muito pelo contrário, eu chamei um conhecido chamado Alexandre Lara, faço questão de citar o nome dele aqui, ele é fundador de uma fintech chamada Blue365, para tomar um café num lugar em São Paulo que na época eu descobri chamado Cubo, né. "Ale, quero tomar um café com você para contar um pouquinho da minha história, ouvir teus conselhos, tua trajetória de carreira é um pouco parecida com a minha, e aproveito, quero conhecer esse tal de Cubo aí, acho que deve ser um lugar legal, tal". Isso foi numa quinta-feira, na terça-feira eu estava num projeto com ele lá dentro do Cubo, porque ele, no café, ele coçava a cabeça e falava: "Trota, eu preciso de você, cara. Olha Vou que doido. fechar uma consultoria com você, porque a gente acabou de receber aporte de um fundo de venture capital, a gente não tem processos financeiros, a gente não tem governança, Vamos ter eu um fundo na nossa tenho um cola. fundo com a faca no meu pescoço, daqui um mês eu tenho a primeira reunião de board com os caras, eu não tenho nem o que apresentar, não posso passar vergonha, então eu preciso de você, implementa sistema, implementa processo, ferramenta, me ajuda nesse rolê". A Beleza. Trivium já existia ou ela ainda não existia no Eu não tinha nem CNPJ? Nada cartão de disso. visita nessa época, Léo, eu tinha um CNPJinha lá, né, pra começar a emitir nota de consultoria, mas era Fernando Trota ponto Ponto limitado ali, me lá, CNP. tal. Aham. Sim, sim. E falava, cara, eu falei: "Cara, tá feia a coisa, preciso arrumar um cartão de visita, preciso fazer uma marca, né, alguma coisa". Sim, sim, sim. E aí contratei uma pessoa pra fazer a marca e a empresa chamava Espiral, né. Aí tinha um Respira. login bonitinho, e tal. E aí o Ale, ele falou: "Olha, se der certo comigo aqui, o Cubo, eu conheço todo mundo, te apresento para todos os empreendedores". Eu fiz um projeto, 3 meses, e nessa, Léo, eu já estava com 4, 5 projetos em paralelo. E tinha mentoria, e eu tinha sido contratado por uma empresa que faz treinamento organizacional para grandes corporações, eu era facilitador de treinamento. Eu tinha consultoria financeira numa, confecção de calça jeans no Brás, aqui no centro de São Paulo, uma outra no interior de São Paulo, estava me virando no Diversi centro. diversificado. Pintou um negócio, uma consultoria, eu tô lá, não importa o que seja. É, Pô, não, é muito louco, né, fazer a consultoria daquilo que eu nem sabia, isso que é legal, né, eu acho que isso é o a gente aprende pra caramba, né. a gente aprende fazendo, né, assim, Exato.
Trota, assim, precisa implementar, né, um modelo de OKRs aqui, de OKRs. Eu pensava assim: Que "Que coisa é essa? porcaria é essa?" Aí eu fazia cara de conteúdo, né, Sim, como se eu fosse a maior sim. Tem autoridade em OKRs do Brasil, eu fui estudar o que era e implementei, cara, entendeu? Era muito louco. nem parece com um empreendedor também, nem Nem parece. parece, cara. É. E aí 3 meses de projeto, entreguei tudo, cara, me dediquei, falei: "Esse é o meu case, eu preciso me dedicar de corpo e alma, porque é aqui, né, onde eu vou me alavancar". E eu buscava recorrência. Falei: "Viver de consultoria é um negócio difícil, graças a Deus eu Sim. tô, né, Tenho vários projetos. vários projetos, mas essa onda legal não vai, pô, eu preciso recorrência, recorrência, recorrência". Aí Entreguei o projeto. a experiência do passado lá na construtora já estava dentro da cabeça, né, já trazia as Exatamente. coisas mais É. fácil, é. Só que nessa altura eu não era empreendedor, eu era autônomo, né, falando, então eu criei um subterfúgio mental, falando: "Eu sou autônomo, não sou empreendedor", né, sou consultor. E aí terminei o projeto, entreguei o projeto, o Ale olhou pra mim e falou: "Cara, ficou legal, muito bom, ótimo, maravilhoso. Mas Fernando, agora me ajuda a contratar um head de finanças, um CFO, um controller, porque eu preciso Dá continuidade. dar continuidade a isso, porque eu não tenho condição, né, me ajuda a contratar". Eu falei: "Ale, você não precisa de uma pessoa full time, você não precisa de um head de finanças, um CFO, porque teu momento de empresa não Tem demanda essa alguém full time, demanda. essa Uhum. pessoa vai ficar invariavelmente ociosa, vai ser cara, vai demandar equity, gestão de expectativa, e ela vai naturalmente demandar que você contrate uma pessoa, um assistente, um analista operacional, você vai ter uma estrutura financeira muito cara para o teu momento. E Me contrata". dali um tempo você vai começar a olhar para isso, perceber que o cara não tá ocioso, você vai achar que tá pagando muito ele, e daí ainda vai acabar tomando uma decisão estranha, que é tirar o cara, ficar sem ninguém, as pro dá um vem a confusão, né. Exatamente, É, é. exatamente. E vai queimar o dinheiro do fundo que você podia usar, né, alocar né, esse recurso para desenvolver produto, para go to market, uma série de outras iniciativas, né. Me contrata part-time, na época que nem a gente brincou aqui no começo, ainda era tudo muito presencial, eu falei: "Eu venho aqui 2 vezes por semana, os outros Uhum. 3 dias eu brinco de consultoria, a gente cria um escopo aqui recorrente". Aí ele olhou e falou assim: "Interessante, isso é um CFO as a Service, né". Eu falei: "Batizamos o produto, temos um produto aqui", né. Que legal, E, cara, esse é o começo da Triven, né. que Aí legal. ele falou: "Se der certo comigo, eu te apresento para os outros empreendedores", e aí ele foi. E apresenta, e cafezinho, e não sei o quê. "Ó, esse aqui é o Fernando Trota, ele é o CFO as a Service", e foi. E a Triven nasceu como fruto de bons relacionamentos, fruto de felizes coincidências, de relações genuínas, né, de tentativa, de ousadia, né, de conexão de pontos, porque eu não acordei um dia com uma epifania, falei: "Vou criar um produto de CFO para startup Series Z". Não, cara, aconteceu, e aí eu estava atento aos sinais, atento às oportunidades, estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É, E o Alê é meu cliente até hoje, a Blue365 é nosso cliente até hoje, desde 2016, que tá com a legal, Triven até hoje, foi o anos. meu foi o cliente mais importante, o cara a quem eu devo muito, né, tudo que a gente é hoje. Eu vendi errado, vendi mal pra caramba, você imagina, né, vendi barato demais, mas eu precisava de case, e eu dizia isso Sim, pra ele, falei: "Eu preciso de sim. case". E cara, assim, de lá pra cá, foi céu de brigadeiro? Cara, de jeito nenhum, eu tomei tanto tiro, né, até achar o modelo certo, o formato, o pace, eh, a forma de me relacionar. Então, graças a Deus isso foi um aprendizado, e hoje eu já Triven, cara, é uma empresa de 54 pessoas espalhadas no Brasil todo. A gente está 100% remoto, a gente tem 3 Boa. verticais de negócios, a mais relevante é o CFO as a Service. A gente, posso dizer,
putz, com relativo conforto, relativa segurança, que a gente abriu esse mercado de finanças para startups de forma estruturada no Brasil. Legal. E a gente se posicionou nesse mercado, que é um mercado que eu me encantei. E aí a minha utopia definitivamente virou realidade. Hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. Meu pai não tinha razão. Eu me sinto maravilhosamente bem, à vontade, feliz sendo empreendedor. O que não significa que é vida fácil. Não preciso nem começar a contar os perrengues aqui, porque Ah, legal. igual o Michael Jordan, você erra mais do que acerta, É né? isso. É, Mas os momentos de glória são poucos, mas são tão maravilhosos, né? E é, é tudo trade-off na vida, Léo, né? é Assim, isso. não é. Eu não achei o lugar perfeito, eu não achei as pessoas perfeitas, os clientes perfeitos, o time perfeito, mas eu consegui achar a minha paz em meio ao caos. Entendo meu trade-off hoje. o- Eu não volto para o mundo corporativo só se, né, a gente nunca pode dizer nunca, mas hoje, É, se me oferecerem uma proposta financeira de 3 vezes mais do que eu, né, tiro hoje na Trivium, eu hoje, não né? aceito, cara, porque eu tô, assim, convictamente, filosoficamente, absurdamente comprado, feliz, realizado, me sinto absolutamente realizado. Muito legal. É, e, porra, adoro contar essa história porque ela reforça mais as minhas decisões. Então isso me dá muito prazer E, também. E foram 10 anos, cara, 10 anos nesse, e, e nesse como a gente rolê. tá, e como a gente brincou, né? Assim, parece algo que só aconteceu com você, mas a gente sabe que esse é o dia a dia de muitos empreendedores, né? As histórias, elas muitas vezes são semelhantes. Eu não tenho dúvida que outras pessoas vão passar por aqui, vão contar histórias semelhantes, assim. É, Mas além de muito bonita, de muito desafio e aprendizados importantes que a gente tem que levar com a gente, né, Fernando? Muito legal. super, cara, Eu isso. ia te falar, eu ia te pedir para você contar um pouquinho da Trivium para a galera, mas eu acho que você, né, já fez isso. Se quiser acrescentar até aí, um pouquinho dessa visão do presente e futuro, o que que a Trivium tá mirando também, eu acho legal. E como a gente já está aqui batendo nossos 60, quase 60 minutos aí de bate-papo, não tenho dúvida que a galera Boa. também vai escuta. Hoje a gente resume, né, faz tanta coisa com esse material aqui, tira os insights, É, quem sabe o pessoal vem aqui também para dar uma olhada nos vídeos e tudo, mas eu também ia te pedir para a gente começar a encaminhar o fechamento. bora. E eu acho que uma das coisas que é legal aqui, pensando que a gente vai ter uma série de pessoas ouvindo esses papos para poderem evitar problemas, né, É, diminuir as suas dores, né, porque eu acho que isso ajuda, né, o desenvolvimento do Brasil, da economia, né, a gente consegue, tentando ajudar pessoas, fazer com que essas pessoas tenham mais sucesso mais rápido do que eventualmente foi o nosso, né, que teve muitas vezes uma trajetória difícil. Então, se você quiser, para a gente ir fechando, conta um pouquinho mais da Trivium para nós e tenta resgatar aí, né, esses principais aprendizados. Eu sei que a gente já falou isso no começo, mas para a gente chamar esse gancho aqui e o pessoal eh, ter insights aí nos seus momentos atuais. perfeito, cara. Vou começar pela segunda parte, Boa. porque tava com a coisa aqui muito fresca, né? Acho que ser meio clichê, mas não tem muito como fugir disso, cara. Acho que tem dois, pra mim foram 3 pontos fundamentais aqui dos principais aprendizados. É, primeiro é que a gente se reinventa e a gente aprende a ter novos papéis ao longo, né, Boa. desse processo, dessa jornada. E isso envolve o segundo aspecto, que é a humildade de você reconhecer que a gente não sabe tudo, né, e de Sim, se cercar de pessoas que às vezes sabem mais do que a gente, muitas vezes sabem sim, mais do que a gente em muitos pontos. isso E isso é aí. fundamental. Isso envolve uma habilidade, uma competência que a gente saber se relacionar. Sim, E você vê essa questão, né, de clareza e de se conhecer, de conhecer a nossa mente, a nossa verdade. Eu, ó,
pouquíssimo tempo atrás eu almocei com esse antigo gestor, né, o fundador lá da construtora, né. Olha Para só, quem que ouve legal. para quem ouve a história pode falar assim: "Ah, os caras romperam a relação, não querem um olhar pra cara do outro". Eu chamei ele para almoçar, porque eu fiquei por muito tempo com vontade de dizer uma coisa para ele, falei assim: "Olha, muitas decisões que você tomou, em que eu era o afetado como minoritário e que eu critiquei absurdamente, hoje eu vejo que você estava certo, você tomou decisões que eu tomaria no seu lugar e que certamente eu ainda vá tomar na cadeira que eu tô. Eu entendo perfeitamente essa posição, o peso dessa posição, o peso da gente, né, carregar, no meu caso, 54 famílias nas costas, então, Exato. né, te entendo perfeitamente, cara, né, aí você fecha um ciclo energético que é muito bom, né, Isso. então, É, eu acho que e aí o terceiro ponto que eu vejo é aprender com os erros, cara, assim, você aprender com histórias bonitas, né, você pegar livros de quem cara, todo mundo tem que contar o seu lado B, sim. né, acho que você aprender com o lado B das pessoas, assim, né, onde o Elon Musk falhou, onde que ele fez a maior bobagem da vida dele, onde que então é isso, você olhar a história de sucesso, né, Hum, é muito legal, mas tem que olhar os tombos, tem que entender onde que foram as bobagens, onde que o cara, né, então pra mim, é o aprendizado mais rico, assim, quando a gente tiver nessas conversas, tá bom, mas agora me conta a real, né, onde que doeu, onde você se ferrou mesmo, onde que você pensou, em que momento você pensou que você desistia, acho que é aí que tem a riqueza das relações, né. é isso. É. E fechando aqui pra gente falar, né, só concluindo a Triven, então a Triven, ela é obviamente hoje o business de CFO as a Service para startups, empresas de tecnologia, nova economia, e veja que interessante, né, de 2 anos para cá a gente criou uma segunda vertical, que é a de People as a Service, a gente faz gestão estratégica de pessoas, de RH, porque a gente entende que são os 2 desafios maiores do universo do empreendedorismo, né, você fazer uma boa gestão estratégica de finanças, de recursos e de pessoas, time que é Ti quem executa as estratégias, e né, tinha um sonho aí, né, tinha um sonho também, né. que está se materializando exatamente com um negócio. Você vê que, né, como a gente, né, resgata as coisas e amarra bem, e aquele sonho hoje se materializou onde a gente menos esperava. Então e a gente tem Legal. também uma vertical da qual você conhece, uma spin-off, na verdade, que é um software, então Sim. eu tô, né, brincando aí de CFO, de business, né, de serviços, brincando de RH estratégico e brincando de software e Tecnologia. tecnologia. Então eu tô me divertindo. Que legal, É isso muito aí, bom. cara. Uhum. Ô Fernando, e daí então, encerrando aqui, né, primeiro agradecendo muito aí pela história e abrir o coração, né, fico muito feliz quando encontro pessoas que não têm vergonha da sua trajetória, e isso é super legal para a gente aprender. Segundo, puxa, pessoal que quiser, né, se conectar, pode, né, achar aqui o canal dentro da comunidade, mas pode também dar um pulinho lá no site da Triven, mandar um alô e certamente aí seu time vai fazer os contatos e depois conectar contigo. É E isso eu aí. sei também, né, que queria deixar aqui mais, 2 momentos de conexão aí, que é você eu sei que você faz aí uma ponte aérea São Paulo-Floripa, então a Faço esse gente sacrifício de vez em quando, né. pois é. É, A gente se encontra muitas vezes lá em Floripa, né, algumas é, vezes em São Paulo, mas também em Floripa. é, Então o pessoal que quiser te encontrar por lá, sabe também que você está sempre ali pelo ambiente da ACAT, né, ali no hub. exato. Ah, e a última coisa que eu queria deixar aqui Meu pra perfil tá galera na plataforma do GoFounders também, quem quiser, pô, né, é me isso aí, acessar direto. muito Uhum. legal. Obrigado pela abertura aí para o pessoal, não tenho dúvida que isso vai ser de grande valia. E também eu sei que você curte aí uns pedais, né, então para encerrar aqui, que deixa essa mensagem pra galera, eu sempre gosto de falar pra galera que eu converso que se a gente não mantém, os nossos pilares bem sedimentados aí, né, eu gosto de 3, né, aquele do psicológico, do espiritual e do físico, né. Tô Eu contigo. sei que você eu sei que você curte muita coisa do pedal, então, se quiser também dar um spoiler pra galera aí, o que essa atividade física faz na sua vida empresarial, a gente encerra, agradece a presença de todo mundo.
eu solto a vinheta de encerramento e a galera vai curtir bastante esse vídeo daqui uns dias. Show, cara. Puta, pra mim é muito claro, assim, o ciclismo é um esporte de dor, de sofrimento, Sim, né, é um esporte de endurance, né, é um esporte, né, de longa jornada, não de tiros curtos. Então tem tudo a ver com dosar energia, fracionar o percurso, né, em trechos menores para psicologicamente a gente fazer desafios intermediários. E principalmente é um esporte que nos ensina a achar conforto na dor, tudo a ver com o que a gente vive no dia a dia, assim. Então, convido todos a experimentar, que não é um esporte prazeroso, quer dizer, o prazer vem da superação isso aí, e desse desafio, né, do desafio de lidar com a dor e achar conforto no meio ao caos. muito bom. Eu compactuo com você disso, porque também é um esporte que eu curto muito, mas, né, convidamos a galera toda aí empreendedora que está aí suando a camisa e os ne queimando os neurônios, que encontre aí um lugar de atividade física, aquela que você mais curte e se encontra, porque Fundamental, a gente precisa ter uma válvula de escape para o nosso dia a dia, é fundamental que isso aconteça. fundamental, cara, fundamental. A gente volta a ser criança também, né, um esporte que resgata a É, nossa alma de criança, que a é, gente descia as ladeiras é. ali e ralava Eu o digo joelho. que eu digo que desliga também o pensamento, né, porque você não Total, consegue pensar em muita coisa que não seja estar ali focado naquilo que você está fazendo da atividade física, senão pode acontecer exato. alguma coisa estranha. Aí. Pô, Cara, Fernando, muito muito bom, legal, adorei, muito bom. super Uhum. legal, agradeço muito pela presença, daqui uns dias está no ar, foi super legal, vou soltar a vinheta, um grande abraço para o meu amigo, daqui a pouco a gente se encontra presencialmente. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, né, prazerzão. Valeu, galera, um Abração, abraço. cara, valeu.